Boa tarde, pessoal. Eu vou gravar agora a aula que eu falei que gravaria, que foi a aula da quarta-feira da Semana Santa que eu acabei cancelando. Aí, como eu falei nas aulas anteriores, essa aula vai ser de exercício, tá? Aí eu selecionei esses exercícios, esses 7 exercícios, que são exercícios que não tem a solução no final, não tem uma dica. Eu vou comentar um pouco deles, ou sobre eles, né? Dos exercícios 29 até o 35 é mudança de base, que eu ainda não falei, aí eu vou falar na aula que vem, e depois eu posso fazer alguns deles, do 29 ao 35, mas aí do conteúdo que eu já falei é até no máximo até a 28ª, então vamos lá. Exercício. Então serão esses exercícios aqui, 4, 8, 10, 19, 20, 26, 28. Se o vídeo tiver muito grande, eu vou talvez separe em vários vídeos, tá? Ou vários, no caso, 2 ou 3. Então, o 4 é considere, né? 2 vetores. Eu acho que eu já até mencionei esse problema aqui numa outra aula, mas não tem nada não. Então, considere 2 vetores A, B e CD, né? Os que tiver respostas, caso vocês não entendam a solução, vocês podem me perguntar depois no plano. Mas é importante que vocês tentem também. Aí, se AD menos BC é 0, mostre que eles são LD. Mostre que eles são LD. Caso contrário, eles são LI. Né? Caso contrário, se AD menos BC é diferente de 0, mostre que eles são LI. Essa segunda parte é só a contrapositiva da primeira, né? Então, se você for provar a primeira, na segunda é só argumentar por contradição. Mostre que eles são LI. Então, vamos provar aqui. Só lembrando, no caso desses 2 vetores, para que eles sejam LD, né? Basta que um seja múltiplo do outro. Então, suponha que AD menos BC é 0, né? Que é o que eu quero provar. Ou que é a mesma coisa de que AD tem um detalhe aqui que é o seguinte, primeira coisa, eu posso supor que os dois são não nulos, porque se um deles for nulo, vou só fazer uma observação aqui de vermelho, depois eu... Imaginem que o primeiro é nulo. Então, se o primeiro for nulo, eu tenho um 0, 0 aqui, ó. 0, 0. Então, esse vetor 0, 0 é 0 vezes esse. São LD. E ao mesmo argumento eu uso se o outro for o 0, 0, né? Se aqui for o AB e o vetor nulo for o outro, esse aqui for o nulo, então o nulo é 0 vezes qualquer outro vetor, em particular esse vetor aqui, o vetor AB. Então eu posso muito bem supor que ambos são não nulos. É lógico que ambos serem não nulos não significa que eles não tenham coordenadas nulas, né? Significa que pelo menos uma delas é não nula. Então eu posso supor que eles sejam não nulos porque se os vetores forem nulos, se pelo menos um dos vetores for nulo, se pelo menos
um dos vetores é nulo, não há o que fazer, né? Já está provado, como eu acabei de observar. Agora eu vou supor que, que ambos são não nulos, então suponha, sem perda de generalidade, podemos supor, ou então, neste caso, né? Suponha que ambos são não nulos. Ok, ambos são não nulos. Basicamente, imagine o seguinte, eu vou escrever de vermelho aqui o rascunho do que deve ser feito, ou então do que se imagina que deve ser feito, né? Vocês querem provar que existe um K, ou no caso, nós, né, eu quero provar que existe um K que isso aqui, ou o primeiro vetor é K vezes o segundo, ou então o primeiro... aliás, é K vezes o segundo, não. O primeiro vetor vezes K é igual ao segundo, ou então o primeiro vetor vezes é igual ao segundo vetor vezes K. Aí, eu estou fazendo isso porque isso aqui vai me dizer onde eu quero chegar. Então, vamos supor que eu tenha encontrado esse K. Essa conta em vermelho aqui eu vou apagar depois. E aí eu vou ter aqui, ó, A igual a KC, B igual a KD. Aqui eu vou ter o seguinte, A igual a K dividido por C, perdão, K é igual a dividido por C. Isso, lógico, se o C é diferente de zero. Aí, fazendo esse rascunho, vocês vão já entender. Fazendo um rascunho, eu vou ter isso aqui. Aí, meios pelos extremos, eu vou ter que o A D de dado é B, C. Essa condição aqui é justamente a hipótese que eu tenho. Ó. Eu suponho que AD é igual a BC, tá vendo? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa conta ao contrário, daqui para cá, e vou fazer essa conta ao contrário. Só que, para passar desse passo para esse, o D tem que ser diferente de zero e o C tem que ser diferente de zero. É por isso que eu estou supondo que ambos são diferentes de zero, porque pelo menos tem uma coordenada diferente de zero. Aí, nesse caso, eu vou supor que C e D são diferentes de zero. O mesmo argumento, você pode supor que o A e por exemplo, o A e o B é diferente de zero, tá? Não tem problema não. Então, eu vou supor que C e D são diferentes de zero, tá? Para fazer essa primeira análise, suponha C e D sejam diferentes de zero. Assim, aí agora eu vou olhar a minha conta lá no fundo, ó, tá vendo? Eu sei que AB, ou melhor dizendo, AD é igual a ABC. Aí aqui eu divido por C, e aqui eu divido por D. Aí vai ficar justamente o que está lá. Então, novamente, eu faço um rascunho primeiro para chegar onde eu quero, para saber onde eu quero chegar, depois pegar a conta que eu fiz vermelho e refaço ela ao contrário. Aí eu chamo isso aqui de um K, né? Logo,
o A é CK e o B é... Vou botar na ordem aqui. K vezes C. Portanto, o AB é KC, KD, que é KCD. Tá? Então, por exemplo, no caso em que o C e o D são ambos diferentes de zero, eu consigo provar que existe um K, que eles são múltiplos, logo eles são LD. Se vocês estiverem ouvindo uma música aí, é o vizinho aqui botou um som alto, mas não tem outro lugar para eu gravar essa aula. Tá pra ouvir, claro, né? Que tá... Mas é o jeito, gente. Então isso implica que A, B e CD são LD, tá? Desenho suportável. Aí vocês podem analisar os outros casos, por exemplo, quando o A e o D, no caso o A e o B forem diferentes de zero, quando um deles é zero e o outro não. Tá? É claro, por exemplo, ó, vamos supor que o D seja zero. O D sendo zero, vai implicar que o B vezes o C também vai ser zero, e aí o B ou o C vai ser zero. Só que o B não pode ser zero porque... Aliás, o C não pode ser zero porque o D já é zero, então o B seria zero, tá? Então você pode analisar outros casos. Eu só coloquei um caso aqui em que o C e o D são distintos. Esses dois são diferentes de zero. Aí você prova que é LD, tá? Agora é o seguinte, a segunda parte, provar que é LI, se isso aqui é diferente de zero, mostrar que é LI, basta você colocar a contrapositiva. Porque, por exemplo, suponha por absurdo que os vetores são LD. Se os vetores forem LD, a contradição que eu vou chegar é exatamente que essa diferença aqui ela tem que ser zero, tá? Então, por exemplo, ó, se são LD, então posso escrever um como múltiplo do outro, tá? Digamos assim, é a mesma conta. E aí você chega aqui, ó, e aqui também você tem que supor que o C e o D são diferentes de zero para fazer esse caso, tá? Aí, por exemplo, A sobre C é K, que o K também é ao mesmo tempo B dividido por D. E aí também eu concluo que A sobre C é B dividido por D. Aí eu concluo que AD é B vezes C. Aí isso aqui é uma contradição porque a hipótese é que esse número aqui é diferente de zero, mas eu cheguei que é igual a zero, tá? Então, primeira coisa, eu supus que eles são LD e cheguei que isso aqui tem que ser diferente de zero. Logo, contradição, logo eles terão que ser LI, tá? Que é uma contradição. Logo, eles são LI. Estou vendo isso, né? Claro que estou vendo, mas enfim, não tem... É o jeito, gente. Ok, tá? Então, deem uma revisada. Qualquer dúvida, vocês me perguntam. Exercício 8.
Exercício 8. Seja W o subespaço é um subespaço do espaço das matrizes 3×2. Que é o que é do outro lado da rua, não é nem o vizinho aqui do... Mas enfim, né? Então, o W é o subespaço gerado por essas três matrizes aqui, ó. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, menos 1. Deixa eu ver se eu colocar o fone aqui fica menos pior. Deixa eu ver aqui. Eu acho que estão me ouvindo. Eu acho que abafa um pouco mais. Agora só vou saber quando eu terminar o vídeo. Vamos lá. K1, 0. Então, primeiro, W é um subespaço das matrizes 3×2 e ele é o subespaço gerado por essas três matrizes. Então, o vetor... A pergunta é, o vetor, que é essa matriz aqui, 0, 2, 3, 4, 5, 0, pertence a W? Acho que dá para ouvir, mas enfim. Vetor. Pertence a W? Então, primeiro, é o espaço gerado... Eu vou pegar esse laço, essa coisinha aqui, porque senão vai ficar muito embaixo aqui. Ok. Primeira coisa, se W, lembrando, W é o espaço gerado por essas três matrizes. E aí o espaço gerado por essas três matrizes é o espaço das combinações lineares de todas essas matrizes. Então, basicamente, a pergunta se esse vetor pertence a W, basicamente existe uma combinação das três que dá esse vetor aí? Aí você, o que é feito? A gente vai escrever esse vetor com combinação linear dos outros três. Se nós encontrarmos uma solução, é que o vetor pertence ao espaço gerado. Se por algum acaso a gente chegar numa contradição aqui, é porque ele não pertence. Vou colocar x, y, z. Então vamos supor que eu possa escrever esse vetor como combinação linear dos outros três, tá? Zero, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Vai ficar 0, 3, 5, 2, 4, 0. Aqui vai ficar 0, né? Porque é tudo 0. Aqui vai ficar y mais z. Aqui vai ficar x, que os outros vão zerar. Nesse outro eu vou ter x menos y. Esse aqui eu terei y. E esse último eu terei 0, porque zera tudo. Agora igual as matrizes, né? E aí primeiro, a equação
eu vou ter que 2y mais z. Eu vou colocar aqui na posição das matrizes. Essa primeira não interessa, né? Que vai ser 0, que eu vou dar 2. Então, x aqui é 3, ou 3 é x. Nesse aqui eu vou ter que 4 é x menos y. E aí eu já consigo o valor de... Aqui, nessa penúltima, eu vou ter que 5 é y, né? Ou y é 5, e aqui eu vou ter 0 igual a 0. Ó, aqui tem um detalhe, por exemplo. Por essa equação eu tenho que y é 5 e por essa que y é 3. Mas se eu substituir aqui o x por 3, eu vou obter o quê? Eu não vou obter que o y é 5, né? Eu vou ter que y é menos 1. Então tem uma contradição aqui, tá? E aí, como não tem, ou seja, não tem solução. Como não tem solução, não pertence, esse vetor não pertence ao espaço gerado, tá? Não pertence. Não pertence, então é 0, 2, 3, 4, 5, 0. Não irá pertencer a W, tá? Que é o espaço gerado das matrizes. Porque se pertencesse, eu conseguiria encontrar um x, um y e um z que satisfizesse essa condição aqui. Exercício 10 agora. Escreva uma base para o espaço das matrizes escreva uma base para o espaço espaço vetorial das matrizes n por n qual a dimensão desse espaço? É basicamente assim. Você pega uma matriz n por n, aqui não tem muito o que fugir não, tá? Que eu vou escrever uma matriz geral aqui, vai ficar uma coisa meio... Fica um pouco grande. Escreva a matriz genérica assim, tá? N por N. E aí, essa matriz aqui, ela é escrita como... Ela pode ser escrita como combinação linear de... Eu vou fazer só com a primeira linha aqui, ó, só para vocês verem. Essa primeira linha aqui. Porque senão vai ficar gigantesco, tá? X... Vai ficar muito grande isso aqui. Vai lá. Vamos lá. Só com a primeira linha.
vai ficar A1. Aí no lugar, eu vou repetir os outros elementos aqui. Aí, nesses os elementos que faltam, eu vou zerar. Vocês observarem isso aqui. 0 mais 0. Aí, no lugar do segundo elemento, é A1, 2. Aí, mais, tan. Isso aqui é só a primeira linha, para vocês verem como... Perdão, 0. Repito o resto. A primeira coisa, eu posso escrever essa primeiramente, eu escrevo essa matriz como a soma dessas n matrizes aqui, onde eu só alterei a primeira linha. Observe quando eu for somar. O primeiro elemento vai ser A1 mais 0, 0, 0. O segundo vai ser 0 mais A1, 2 mais 0, 0. Tan. Aí por fim eu vou ter 0 mais tan, até esse elemento aqui. E aí eu tenho que fazer isso com todas as n linhas. Então nessa primeira aqui eu tenho n matrizes. Aí você vai desmembrar em mais n. Então são n linhas de n matrizes, tá? Eu não vou fazer isso tudo, mas basicamente se vocês desenvolverem, aqui é a primeira linha, aí depois desenvolve a segunda linha, a terceira linha, ok? Eu vou ter n linhas, cada linha dessa vai ter n matrizes. Então são n vezes n matrizes, né? Serão n vezes n matrizes. Aí cada matriz, como são n vezes n, ou seja, n ao quadrado matrizes. A dimensão vai ser n ao quadrado, por quê? Porque cada matriz dessa vai ser... Por exemplo, quando você desmembrar todas as linhas, a primeira matriz que vai aparecer, vou escrever aqui no canto, vai ser a matriz. Essa daqui vai ser esse coeficiente aqui, A11, vezes a matriz 1, vai ser A11, vezes a matriz 1, 0, 0, 0, 0. Assim. Aí você pega essa matriz com a segunda, que vai ser a mesma dessa, só que uma aqui. Com todas elas vão formar um conjunto LI. Um conjunto com n ao quadrado matrizes LI. Aí essas matrizes formarão uma base para o conjunto das matrizes N por N. Então vai ser mais ou menos isso, tá? Mas vocês podem... Eu tô pensando num jeito mais simples, mas não tem um jeito menor de escrever isso aqui, não. Ok?
A dimensão vai ser n ao quadrado aqui. Vocês podem verificar isso para facilitar. Vocês podem imaginar que é 3 por 3, por exemplo, tá? Ou 4 por 4. Só para facilitar o raciocínio de vocês. A dimensão das matrizes n por n é n ao quadrado. Então, mas o geral é uma coisa assim mesmo. Só que aqui eu desenvolvi uma linha só. Que foi a primeira. Mas teria que desenvolver as outras n-1 linhas. Ok, exercício 19. Vamos lá para outra página. O 19, né? Considere o subespaço. Então, considere o subespaço. De R3. Como eu já fiz esse aqui, não tenho certeza. Gerado pelos vetores V1 V2 e V3 ele está dizendo assim, a pergunta é: o espaço gerado por V1, V2 e V3 é o R3? Por quê? Tem... Por exemplo, um jeito que vocês poderiam fazer é verificar que se o conjunto é LI. Porque o conjunto é LI, como eu sei que a dimensão dele é 3, um conjunto com 3 vetores, é um teorema, só dizer para vocês, eu já falei dele algumas vezes, mas não custa nada. Corolário 468. Esse corolário aqui ele diz o seguinte, ó. Se a dimensão é n, qualquer vetor ou qualquer conjunto com n vetores LI formam a base de V. Como a dimensão da R3 é 3, um conjunto com 3 vetores, se eles forem LI, eles formam a base. Então, e aí o seguinte, se forma a base, eles vão gerar o espaço, né? Então, uma ideia seria verificar se esse conjunto é LI. Se for LI, ótimo. Se não for, já não forma base, né? Porque para ser base, o conjunto tem que ser LI. Então, basta eu olhar quanto equivale o determinante dessa matriz. É uma deixa eu ver, ou então você pode formar o sistema, né? Eu vou já fazer o do sistema também, só para discutir as duas ideias. Por exemplo, qual é o determinante dessa matriz, né? É menos 1, mais 1, mais 0. Depois vocês façam aí, tá? Eu vou fazer assim, né? Ó, é menos 1, mais 1, mais 0, 0, 0, e aqui mais 1. Então, 0 mais 0 mais 1. Aqui, observem que dá 0, ó. Só sobra o menos 1 lá. Como é diferente de 0, o conjunto é LI.
Se o conjunto é LI, um conjunto de 3 vetores no R3, ele tem que ser base, tá? Então, esse aqui é verdadeiro, sim, por causa desse corolário. Porque o conjunto é LI, dentro do conjunto de 3 vetores LI no R3, é base. Agora também você pode, uma outra solução é, pega um ponto do R3, você pode fazer assim. Você pode pegar um ponto arbitrário do R3 e escrever como combinação linear dos 3 vetores. Eu vou fazer os dois porque nem sempre uma ideia ela vai se aplicar nas outras situações, né? Então vamos supor que eu não lembre do corolário lá 46, alguma coisa, 468. Aí você, para saber se o espaço gerado dos 3 vetores é o R3, basta pegar um ponto arbitrário do R3 e olhar, escrevo como combinação linear dos 3 e vejo se existe solução. Se eu realmente consigo encontrar um A, B e um C, que satisfaz isso. Então você vai lá, resolve o sistema, aí depois aí é que vocês vão fazer isso. Vai ficar o quê? Ó? A mais C, Y é A menos B mais C, Z é B mais C. Aqui dá pra fazer, né? Não mata, não vão morrer não. Deixa eu ver aqui, por exemplo, ó. Porque o que eu quero, na verdade, né? Eu quero colocar A igual a alguma coisa. B igual a alguma coisa e C. E os três, não necessariamente tem que ser em função das 3 variáveis, mas o A, B e o C em função de X, Y e Z. Mas não necessariamente em função dos 3. Pode ser que seja em função só de 2 ou de... Enfim, tá? Mas desde que exista solução. Aí, por exemplo, ó, se eu somar, imagina que sistema linear, enfim, vocês façam do jeito que vocês acharem. Mas se eu somar esses dois aqui, vai ficar y mais z. O b cancela, observem que o b vai cancelar, então vai ficar a mais 2c. E aí você pode pegar a primeira equação é x igual a a mais c. E resolve. Coisa chata. Vocês vão ter que fazer da vida. Então vai ficar a igual a y mais z menos 2c. X igual a... aí o a, né, que é y mais z menos 2c, aí mais c. Aí que vai ficar menos c, né? Então c, ó, c é y mais z menos x. Pronto, agora é só encontrar o a, tá? Enfim, aí vocês, aqui é fácil terminar, né? Encontrei o c, substituir aqui, vou encontrar o a. E vocês podem colocar os dois aqui para encontrar por exemplo, posso substituir aqui e encontrar o b, tá? Ok? Então pode ser também feito dessa forma. Então a resposta é sim, né? Porque aí a justificativa, ou você usa o porquê é a conta, né? O cálculo que está aqui, ou essa primeira aqui, que é esse determinante próprio que o conjunto é ali, e aí pelo corolário ele vai ser base, então vai gerar o espaço. Ou então esse segundo cálculo que você escreve como combinação linear dos 3 vetores, e se existir um A, B e um C que satisfaz essa equação, é porque é base. É porque é base não, é porque está no espaço gerado. Ok. Questão 20. Está dizendo assim, usa o exercício 17 para exibir um base do subespaço S definido no
Basicamente assim, ó, o S definido exercício, o S é o seguinte, seja S é o subespaço gerado por esses três vetores, ó. Por esses três vetores. Aí eu quero saber uma base e uma dimensão. Determine uma base para S. E a dimensão de S. Primeiro eu obtenho a base, né? Obtido, na verdade, ao obter a base, aí eu vou saber a dimensão. E aí, basicamente, você tem que pegar, ou nós temos que... Você tem que reduzir, né, por exemplo, coloca aqui os vetores nessa matriz, né? Menos 2, 4, menos 1, 2, 4, menos 4, 8. E aí você vai ter que reduzir ela, colocar naquela forma escada. Porque o exercício, literalmente que está aqui no livro é o seguinte: use o exercício 17 para exibir uma base para o subespaço definido no exercício 6. Aí o subespaço definido no exercício 6 é esse subespaço S. Depois ele pergunta a dimensão. Aí o exercício 17... basicamente é aquela história de você reduzir a matriz numa forma escada. Aí, por exemplo, eu posso simplesmente pegar menos 1 e somar com essas aqui. Vamos ver se funciona, né? Porque esse cálculo que eu não fiz. Vamos ver se funciona isso aqui. Pode ser que não dê certo. Então vai ficar 1, menos 2, 4. Aí vai ficar 0, 0, né? Vai ficar menos 2 vezes menos 1 vai dar 2. Somado com 1 vai dar 1. Menos 4 mais 2 menos 2. Aqui vai ficar 0. Aqui nessa outra vai ficar menos 1 mais 4, 3. Aqui vai ficar, como é menos 1, 2, então vai ficar 2, menos 4, menos 2. E aqui vai ficar menos 4, então menos 4. Agora eu tenho que dar um jeito de zerar alguma linha aqui, tá? Como é que eu zero aqui? Deixa eu ver. Vou explicar aqui por... Se dividir por aqui... Olha, eu posso zerar essa do meio. Que eu multiplico... Eu posso simplesmente pegar a primeira e dividir... Não, pega a segunda e multiplica por 2, né? Então você pode multiplicar por 2 a segunda.
verdade já poderia... vai lá, não vou fazer isso. Multiplica por 2 a segunda. Vai ficar 0, 0, 2, menos 4. Na verdade eu vou multiplicar por menos 2, tá? Vai ficar menos 2 menos 4 aqui, tá? Só multiplico. Essa aqui eu vou deixar aqui, porque eu não sei ainda o que eu vou fazer com ela. Talvez ela... Agora você vai somar... O negócio é somar uma aqui, vai ficar 1 mais 1... 2, 3... Eu vou postar esse vídeo aqui, aí eu vou depois terminar essa conta aqui. Por enquanto vou interromper aqui, aí eu posto essa parte e vou já postar outra.